Muito bom dia, pessoal. Hoje, dia 30 de março de 2020. Segurei um pouquinho esse vídeo para a gente poder ter um dado que é um ótimo termômetro de como vai a nossa economia. Bom, eu vou falar por ele mais para frente, porque antes eu quero dar uma geral lá fora. É o seguinte, Trump falou já que a quarentena deve se estender até 30 de abril. Lógico que nenhum desses números é absoluto. Porém, quando você chega numa data, fica mais fácil para os investidores conseguirem precificar as ações com base nestes cenários. Até então a gente estava tendo muita dúvida do que ia acontecer. Agora já não tem tanto, tá? Bom, o Reino Unido, a situação ficou um pouco mais feia, então pode ser que estendam por mais 90 dias a quarentena, tá bom? De fato, a gente está vendo aí que o primeiro semestre praticamente já foi perdido, né? Peraí, caiu um negócio aqui. Pronto. Já foi perdido, né? Enfim, em razão disso, vou botar aqui na tela para vocês. Em razão disso, e também por conta da guerra, abre aspas, entre Rússia e Arábia Saudita, a guerra comercial, tá? O petróleo chegou, o petróleo WTI, né, o petróleo light chegou nos tão sonhados aí $20, né? Cai aí 5,32% e o petróleo Brent cai 5,62, cotado a 26,38, né? Lembrando que o petróleo WTI, para quem opera Forex, é conhecido como petróleo light, tá bom? Bom, lá fora, os mercados americanos estavam num terreno negativo durante a madrugada, né? E você pode ver também que o mercado asiático fechou em terreno negativo, porém reverteram para terreno positivo. Algumas notícias que pesaram a favor de virar para terreno positivo são que a Johnson & Johnson já anunciou vacina que vai começar a ser produzida em setembro. Né? Deixa eu só pegar aqui exatamente a data. Vai testar vacinas. Peraí. Aqui, testes clínicos da vacinas começam em setembro, tá? Então não significa que já tem vacina em setembro, tá bom? Ela estava desenvolvendo já uma vacina desde janeiro para o coronavírus, e aí parece que está indo bem, vão começar os testes clínicos, um negócio mais pesado, em setembro. Mas vacina mesmo para coronavírus, talvez daqui a 1 ano e meio, tá, gente? Daqui 1 ano e meio, né? A gente está em março, tá bom? Bom, a Europa, cadê a Europa? Tá aqui. A Europa, aqui nessa região, ela estava num terreno mais feio, ela estava mais negativa do que se encontra agora. Né? Dá para ver aqui pelo gráfico, né? Ele caiu um pouco, deu uma recuperadinha, os mercados começaram um pouco assustados, deram uma recuperada. A França continua caindo 1,45 e a Itália começa a cair 0,97. Um dado interessante da Itália é que já é o segundo ou terceiro consecutivo dia em que diminuem as mortes, tá? Não parou de morrer gente por causa de coronavírus, mas diminuiu. Assim como não parou de morrer gente por causa de gripe, tá? Nesse momento a gente tem que ser um pouquinho frio para analisar dados. A gente sofre pela perda humana, mas analisar dados a gente tem que ser um pouco mais frio. Deu uma leve diminuída aí na queda de mortes. Isso pode ser um sinal de que estamos no pico da Itália, tá bom? Lembrando que a Itália agora perdeu para os Estados Unidos, mas até então a Itália era o pior cenário do mundo, né? Agora está sendo os Estados Unidos. O negócio lá está muito feio. Estão estimando aí mais de 100 mil mortes. Tá complicada a situação lá nos Estados Unidos, tá bom? Enfim, o nosso índice VIX não quer descer abaixo de 64, né, de jeito nenhum. Futuro continua travado em 52. Esse aqui é o VIX futuro, né? Eu não consigo achar a data de vencimento dele, gente. Toda vez que eu vou gravar, eu lembro que eu preciso ver isso. Mas depois eu pego qual que é o vencimento próximo. Deve ser no fim do mês de abril, provavelmente, tá? Bom, está precificado a 52 para o fim de abril.
O atual VIX, nosso VIX à vista, vamos dizer assim, né? Na verdade o VIX lá do S&P, né, americano, só que só tem esse no mundo todo, está em 64,16, tá? Acima de 40, acima de 30 já é sinal amarelo. Acima de 40 é sinal de alarme. Está em 60, chegou a bater 80. Então, é um indicador, tá? Bom, na Europa, na Ásia é isso, o Bitcoin deu uma recuperadinha, estava em terreno negativo durante a madrugada, chegou a ser cotado a 5.800, está cotado agora a 6.300 o Bitcoin com uma leve alta de 3,71%. E o nosso EWZ, lembrando que eu preciso sempre atualizar a página aqui, que ele desatualiza os números, né? Nosso EWZ chegou aí a passear em terreno negativo da sua abertura, né, do seu fechamento de sexta, chegou a abrir 0,17 negativo, neste momento está 0,42 positivo, tá? Chegou a bater aí um pouquinho mais, chegou até a dar 0,8 de alta, mas já recuou um pouquinho. O que a gente está sentindo aí deste cenário, né? A semana começou com um pouquinho de cautela, a semana começou um pouco mais assustada, vamos dizer assim, né? A gente tem aí um cenário de muita incerteza, a gente tem um cenário de dúvida, porém, ao longo dessa madrugada, algumas notícias que já começaram logo amanhã, às 5 da manhã dos Estados Unidos, né? Já começam a vir as primeiras notícias. A gente está vendo que em relação às semanas anteriores, a situação não está tão feia. A gente ainda tem morte, a gente ainda tem lockdown, a gente ainda tem muitos cenários. Mas, por exemplo, cogitava-se no começo do fim de semana um lockdown completo no estado de Nova York. Já voltaram atrás, viram que não vai resolver o lockdown mais nesse momento. Então eles vão fazer. Lembrando que lockdown é um negócio super absoluto, é igual aquela situação de guerra, sabe? Tem que estar em casa tal horário, é um negócio mais feio, tá? E, enfim, não tendo lockdown, vai ser uma coisa mais abrangente, né? Vai ser um lockdown mais Nutella, vamos dizer assim, onde os setores essenciais vão poder continuar trabalhando, os deliveries vão poder continuar trabalhando, os mercados normais, a situação agro, enfim. Vendo que o cenário está dando para ser contornado e que não vai impactar mais tão pesado como se achava na economia, os investidores estão começando a respirar. Só que eles ainda estão muito, muito cautelosos. Qualquer meia notícia ruim já é motivo para eles começarem a vender tudo de novo e correr para Tesouro Direto, tá bom? Então, a gente continua num cenário de cautela. Dessa vez não é uma cautela por evitar um êxtase, como eu começava lá no comecinho, quando eu ainda fazia lá no Instagram esses vídeos, né? Não tinha lousa, não tinha nada, né? Eu sempre falava cautela para evitar o nosso êxtase, né? Por que eu falo para continuar cautela? Porque estamos já num cenário de tendência de baixa. Já é consenso. Aí teve um breaking news aqui. Nada tão importante. É só avisando que a Olimpíada de Tóquio é adiada para 23 de julho de 2021. Então ficou para julho de 2021. Isso mostra o seguinte: é consenso de que este ano o coronavírus vai arrebentar com a economia e aí ano que vem a gente talvez comece a recuperar, né? Por que julho do ano que vem? Porque as Olimpíadas são tradicionalmente no mês de julho e agosto, tá? E então decidiram adiar para o ano que vem, porque já viram que esse ano, em julho, a gente ainda vai estar se recuperando do coronavírus, né? Enfim, eu estava falando o seguinte: ainda estamos em tendência de baixa. Tendência de baixa ela é caracterizada por um comportamento em que ocorre uma queda acentuada, tá? Há uma leve volta, há um respiro, há uma folga, um alívio, e aí, quando vem alguma coisa ruim, ou quando volta a situação, ou quando vem que não vai melhorar o cenário, ele volta a cair, tá? Nós estamos neste momento aqui. Por isso que estamos vendo já 3 dias de alta, estamos indo talvez para o 4º dia, enfim. A gente está tendo bastante dias com altas aí, recuperação. Começa feio, termina verde, tá? Quando que eu falo que acabou uma tendência de baixa?
quando eu tenho este cenário, ele cai, sobe, cai, aí ele sobe e quando ele cai menos que o fundo anterior. E aí ele começa a subir e fazer este cenário aqui, tá bom? É meu desejo, e acredito que desejo de muita gente, que nós já estejamos aqui neste momento. Só que, gente, uma coisa é o nosso desejo, né? Uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que é. Como a gente não tem bola de cristal, não tem como prever o futuro, a gente reage o que tem na mão, com o que tem na mão, tá bom? Então, cautela, prudência, respira fundo. Se você é longo prazo e está fazendo a situação de ir pegando aos poucos o papel, pode continuar com essa estratégia à vontade, é uma estratégia válida. Agora, se você, como eu, procura curto e médio prazo, é dia de rever muito, tá? Tem lá o Ações no Radar, que a gente publica todo fim de semana. E nesse vídeo eu comento sobre algumas ações e comento também sobre algumas situações, tá bom? É isso. A você uma ótima segunda-feira, muita prudência, não entre em pânico e também não entre em êxtase de compra, tá bom? A gente se vê agora pelo Instagram ao longo do dia.